E estamos de volta aqui com o nosso Pod Coffee, isso mesmo, nosso antigo Café Refil agora é Pod Coffee. E eu tenho a certeza que você que nos acompanha deve ter gostado demais dos últimos programas com grandes convidados. E hoje, Jamal, não será diferente. Aliás, Jamal, hoje nós estamos pesado aqui, a nossa diretora está aqui nos acompanhando, tá a produção, tá todo mundo aqui, temos um patrocinador master sentado bem à minha frente, meu Deus, hoje o time está demais e nós não perderemos a nossa irreverência, alegria, leveza de olhar para a palavra de Deus, mas sem perder a seriedade que ela merece. Hoje, um convidado especial, você não pode perder, continua aí, daqui a pouquinho a gente volta para te apresentar melhor, porque ele merece muita honra, merece ou não merece, Jamal? Vem comigo, Jamal, não me larga não me deixe só. E eu quero aproveitar para deixar aqui a minha gratidão a No Market, que tem nos ajudado esse tempo todo aqui, sendo nosso grande apoiador cultural. Aliás, hoje nos oferece um belíssimo suco de laranja, café, snacks, tem tudo. Aliás, tem tudo no mercadinho aí do seu condomínio, ou pode ter no mercadinho do seu condomínio. Basta você acessar aí, dá uma olhadinha que está passando embaixo aí do seu vídeo, procura No Market, leve para o seu condomínio que vai ser uma beleza, você não vai precisar sair aí quilômetros para encontrar tudo o que precisa agora dentro do seu condomínio, tá bom? Vamos juntos, espalha geral, convide todo mundo, porque nós vamos continuar a olhar para os próximos 15 conselhos de sabedoria para a nossa vida cotidiana, vinda direto de Salomão, tá bom? Quero orar com você, logo na sequência depois, que voltarmos aqui para seguir aqui com conselhos para a nossa vida e para a sua vida também, tá bom? Vamos junto! E voltamos aqui, agora sim, de verdade, eu estou aqui, Jamal, com ele, Johnson Tadeu, direto da República das Alagoas, precisamente do Trapiche, o meu camisa 10, meu amigo, meu irmão querido, tá aqui comigo. Fala comigo, Johnson! Chiminex, que alegria que a gente tá junto aqui, que alegria. É Chiminex mesmo, tá? É isso mesmo. Espalhou geral. Agora amanhã, meu Instagram não vai parar de Chiminex. Que alegria estar aqui. Que bondade de Deus para a gente poder repartir alguns quilômetros, hein, Johnson? Alguns quilômetros. Olha, muitos quilômetros. Eu levei aproximadamente 8 horas para chegar em São Paulo. Uau, é uma viagem internacional. Voando. É claro que teve algumas conexões, mas Maceió é bem ali. Não é? Não tem fuso, mas a temperatura é um pouco diferente, hein? Saí de lá com 32, cheguei aqui com 19. Um pouquinho de frio, dá para ver as vestimentas aqui desse ilustre vindo das Alagoas, terra boa, terra santa, terra bonita, e é com ele, com o Johnson, pastor também da Igreja Batista no Trapiche, que nós teremos a honra hoje de comentar acerca de Provérbios. Eu quero orar com você que nos acompanha, e na sequência falaremos dessas lições para as nossas vidas aqui. Pai, muito obrigado por nos dar a oportunidade, o privilégio de comentarmos sobre a Tua Palavra, de uma maneira leve, de uma maneira irreverente, mas sem perder a seriedade que ela tem. Aleluia. E a força e o poder que só ela tem também para nos transformar. Assim como foram os outros programas, que seja assim também no dia de hoje. Siga conosco, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, Johnson, e eu tenho aqui 30 conselhos do Salomão para a nossa vida. Nós começamos semana passada falando sobre alguns deles, paramos no 15º, e hoje eu quero continuar com você os outros 15 que faltam. O primeiro deles diz o seguinte: ouça com respeito o pai que o criou e não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda por uma ninharia. Compre a sabedoria, a educação e o entendimento. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem, e filhos sábios enchem os seus pais de orgulho.
Então faça seu pai feliz e deixe a sua mãe orgulhosa. Eu tive o privilégio de conhecer os seus pais. Dona Carmen, o Capitão Adelmo. Capitão Adelmo e Dona Carmen, queridos, o que você poderia dizer sobre isso aqui, Junção? Num tempo em que os pais têm sofrido bastante com relação a respeito vinda dos filhos, qual o seu conselho para os filhos, mas também para os pais? Eu acho que quando a gente olha para a palavra de Deus e tenta entender o que de fato produz vida e uma expectativa de uma vida tranquila, a gente olha para o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias e você prospere. Então, tem algo vindo do coração de Deus em relação à vida que a gente leva, em relação a quem nos deu a vida. Então, quer viver bem? Quer ser próspero? Honra o teu pai e a tua mãe. É simples, é mandamento com promessa. Muito boa, é direto ao ponto aqui, não tem muito o que dizer sobre isso, mas o pouco que a gente pôde falar certamente vai lá no mais profundo. A segunda lição do Salomão é: meu filho, eu quero toda a sua atenção. Por favor, siga este meu conselho. A prostituta é um poço sem fundo, e a mulher devassa é confusão certa. Ela roubará tudo que você tem, pois é pior que uma quadrilha de assaltantes. Cara, como eu gosto de falar sobre família, sobre casamento, sobre ter uma esposa, porque desde que eu te conheço você fala da moreninha. Deixa aí esse recado para a galera que tem se casado, ou para a galera que está casada. Tem sido uma grande dificuldade isso nos nossos dias também. Na verdade, eu acho que é uma construção. Ninguém acorda de manhã, abre a porta do apartamento, olha para o infinito e diz assim: que dia bom para cometer um adultério. Ninguém abre a janela do apartamento e olha um dia de sol, respira fundo e diz: hoje é o dia de adulterar. É um plano para a vida. Na verdade, o planejamento de ter alguém que vai cuidar de você e que você vai cuidar dela. Dia 10 de março passado, a gente celebrou 41 anos do primeiro beijo. É um negócio louco você parar para pensar nisso, do ponto de vista da relação de duas pessoas que se encontram na adolescência. A gente só tinha 16 anos, o ano que a gente completou 17, a gente encontrou na porta da escola e nunca mais a gente desencontrou. Nunca mais a gente deixou de encontrar. A possibilidade da sua vida dar certo quando você encontra alguém para dividi-la e para descobrir a vida a partir de alguém que cuida de você e você cuida desse alguém, há uma chance enorme de não passar pelo... eu não sei se essa foi a mesma sensação a sua, mas à medida que o pastor Ricardo Ximenes lia o versículo, o peito da gente vai comprimido, vai comprimindo, a gente vai apertando, porque a palavra é muito densa em relação ao desvio de uma conduta que te tira do ambiente seguro da sua relação, do seu casamento, né? E é um poço, quando ele diz que é um poço sem fundo, uma quadrilha... Uma quadrilha de assaltantes. Você começa a olhar para os lados e imagina: meu Deus, como é que eu me meti nisso, né? Então, um bom conselho: encontre alguém para amar a vida inteira. É isso. Top demais. Eu acho que loucura, né, Jamal? Não é só tudo isso aqui que ele tem falado, mas lembrar do primeiro beijo há 41 anos atrás. 10 de março, 5 da tarde, levei ela para casa. Mas uma coisa que eu preciso dizer também: depois do primeiro beijo, ela apaixonou. Ela fica maluca. Quando ela vê o pó de café, ela vai ficar... Meu Deus. Muito bem, muito bem. Quem só fica chorando as mágoas? Quem sempre se faz de vítima? Quem vive arrumando brigas? Quem tem olhos vermelhos e inchados? É aquele que não larga a garrafa e que bebe álcool como água.
Não se deixe levar pelo aroma e nem pelo delicioso sabor do bom vinho, mas pense antes na ressaca que vai ter. Aquela dor de cabeça, aquele enjoo insuportável. Você quer mesmo ficar lerdo? Falar com a língua toda enrolada? Andar cambaleando por aí, como aqueles bêbados de rua? Alguém me espancou, mas nem doeu. Bateram em mim, mas nem percebi. Então, quando eu ficar sóbrio, eu vou beber mais. O romantismo dessa tradução é um negócio maravilhoso. Que maneira de dizer, né? Chuta a garrafa de álcool para você não ficar batendo cabeça nos postes da vida. O alcoolismo é uma tragédia, né, pastor? Tem algum caso na família ou na história, junção de gente que se perdeu por esse caminho? Com certeza. E melhor tomar café. Um café... como é que é mesmo que tem lá? A vida começa depois de um bom café. De um bom café, exatamente. Mas não é só isso, você também pode tomar um bom suco de laranja. Oh, integral, um baita suco de laranja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vive num bairro que o alcoolismo está muito próximo das pessoas. E a gente vai entendendo a tragédia que é o começo cedo, né, dessa relação com o álcool. Eu acho que é aqui que você descobre uma coisa que está muito ligada ao ambiente do alcoolismo e ao desfecho do versículo, que é com quem você divide a vida, do ponto de vista dos amigos. Eu não conheço ninguém que tenha começado a beber que não estivesse no meio de pessoas que eles se sentiam seguras. Então, o ambiente que foi proporcionado, a relação que se havia, o serviço que estava sobre a mesa, a alegria, entre aspas, da repetição disso, leva as pessoas para esse consumo. Mas aí eu acho que aí vem o ponto crucial do conselho. É como você começa a participar de ambientes em que o álcool não está presente. Essa possibilidade não está presente. Então, se eu tivesse que dizer uma coisa do ponto de vista de um conselho, eu fui jogador de futebol e todos os meus ambientes dentro do futebol envolviam o álcool. Todos os ambientes, todos. E muitas vezes eu, por causa dos amigos que chegaram na minha vida naquele momento, eu estava fora do ambiente da mesa que estava servindo o álcool. Eu acho que por isso eu fui salvo. Eu tenho caso na minha família, não é? Então, eu sei o que isso significa. Um conselho hoje seria o que servem na sua mesa a partir dos seus amigos. Vale muita reflexão. É isso aí. Como dizia, né, um amigo, se a cachaça fosse boa, Jamal, as encruzilhadas teriam suco de laranja integral. Sem cachaça. Sem cachaça, por favor. Vamos lá. Não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo que pensam é causar confusão. Só sabem falar de violência. Junção, acho que é na mesma ideia ainda da mesa, da mesa que a gente reparte, que a gente senta, dar uma olhada em volta e ver como é que ela está recheada. Primeiro, se ela está recheada de perversos. Segundo, o que rola a partir desses perversos, porque o texto aqui deixa claro que o que eles mais pensam e gostam de fazer é falar de violência e causar confusão. Eu acho que a gente volta para o ambiente das amizades. Eu acho que as grandes bobagens que eu fiz na minha adolescência... vamos chutar a lata de lixo do vizinho. Você não vai passando na rua sozinho e você diz assim, vou chutar essa lata de lixo. Você tem alguém do lado que diz assim, vamos tocar a campainha, chutar a lata desse lixo e vamos sair correndo. E eu acho que quando a gente progride nisso, e aí vem
novamente, a maneira como eu descubro a minha comunidade, as esquinas. Nas esquinas, muitas vezes, há o planejamento do mal. É aquele plano que alguém traz para você e você compra aquele plano. Então, a maldade não é um negócio que... para a maldade precisa o treino, e a gente começa a treinar com coisas pequenas, até que coisas que trazem uma catástrofe, uma tragédia para a vida acontecem. É isso aí, como dizia o cantor, chuta que é laço. Chuta que é laço. Tem amizades que é bom chutar, chuta que é laço. É preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Há aqui uma alegoria sobre a decoração em termos da parte interna da casa, né, e daquilo que é visual, mas também há uma grande lição sobre o entendimento para edificar a casa sobre um fundamento sólido. Talvez seja essa a grande razão de muitos lares hoje não perdurarem tanto tempo, não resistirem a todas as intempéries da vida, que são muitas, não são poucas, e é possível que muitos deles jamais consigam lembrar dos dias memoráveis da vida a dois, da família sendo construída. Então, aqui um grande conselho do Salomão para nós, né, Junção, de como é que nós temos edificado a nossa casa, se ela está sendo edificada sobre fundamento sólido ou se estão construídas nas encostas da vida, onde a primeira chuva forte vem e leva tudo. É uma questão de alicerce mesmo, né? Onde está o fundamento, né? Eu me lembro que quando o pessoal estava construindo a igreja lá no Trapiche, é um lugar muito... um lugar de pântano, está muito perto da lagoa, e eles começavam a cavar e dava água, e aí eles tiravam. Essa é uma história que eu ouço, a igreja vai fazer 40 anos agora, mas quando eles começaram a construir o templo, eu não estava lá, só ouço as histórias. E a história era o seguinte, o engenheiro que estava ajudando, e ele dizia assim, essa igreja vai durar 100 anos, a gente tem que fazer um alicerce direito, senão ela não vai segurar. E aí era aquele esforço, né? Juntava dinheiro e tal, campanha, e aí eles traziam umas caçambas de pedra e eles colocavam na base dos pilares, né? Dos alicerces, e a caçamba de pedra desaparecia. Meu Deus. Quando a gente voltava, eles diziam assim, quando a gente voltava para saber como é que estava o trabalho, a gente perguntava, o pessoal das pedras não vieram? Não, já vieram, tem 5 caçambas aí dentro. Afundou. Eles olhavam, não tinha nada. Mas hoje a gente olha para aquele templo octogonal e a gente agradece muito a Deus porque aquilo foi construído daquela maneira. Eu acho que Salomão está falando disso, né? É isso aí, show de bola. Aliás, você precisa conhecer a Igreja Batista no Trapiche. A sua vida nunca mais será a mesma. Nem as nossas. E nem a deles, é isso aí. A sabedoria faz a força do homem e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como os bons conselhos são a chave para a vitória. A minha avó sempre dizia, Johnson, se conselho fosse bom, não seria de graça, mas seria pago. E o Salomão está, em outras palavras, dizendo isso daqui, né? Bons conselhos são a chave para a vitória. Você recebeu alguns conselhos bons durante a vida, Johnson? Olha, primeiro, conselho nunca é de graça, porque quem aconselhou precisou pagar para ter aquele conselho para dar. Essa é uma boa maneira de encarar o processo dos conselhos. A outra, a própria palavra diz, na multidão dos conselheiros vem a sabedoria. É ouvindo bem que você toma boas decisões. E eu não tenho assim, nenhum receio de dizer que eu sou fruto dos bons conselhos que eu tive. A minha vida, a maneira como eu cheguei até aqui, eu fui trazido até aqui, até esse momento da minha vida, por causa dos bons conselhos. Talvez se eu tivesse ouvido melhor alguns outros bons conselhos, eu estivesse vivendo ainda melhor do que eu estou vivendo agora. E eu consigo ver isso no experimento do meu encontro com
os Masters dos anos 80, CSA e CRB, as duas equipes que eu joguei. Assim, a gente olha, às vezes a gente conversando, 2 semanas atrás a gente encontrou todo mundo e fomos ver, e a gente vai vendo assim a história de vida de cada um, e aí de vez em quando você ouve alguém dizer assim: eu podia ter ouvido teu conselho 20 anos atrás naquela reunião, eu estaria bem melhor do que eu estou hoje. Aí um outro chega do lado e fala assim: pelo menos 4 pensões a menos você tem. Só 4 pensões. 4 pensões a menos, enfim. Conselho, como é bom ter conselheiro, como é bom. Muito bom, muito bom. Olha só, a sabedoria está além da capacidade dos insensatos. Então os insensatos não conseguem, né? Não tem, está além da capacidade deles. Eles nem sabem o que dizer numa discussão séria. E aí me lembrei aqui também de uma outra teoria importante que e te pergunto, tem horas que tudo o que temos que dizer é não dizer nada? Assim, como eu preciso atuar como conselheiro, eu preciso dizer para você, eu levo muito tempo para abrir a boca. E eu sei como é. Eu preciso ouvir muito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há situações que o silêncio é uma prerrogativa. E eu acho que esse é um conselho. Às vezes o silêncio numa conversa, à medida que o insensato dá demonstrações claras de que ele não está entendendo de maneira nenhuma a situação na qual ele se meteu, o silêncio para tomar fôlego, para respirar, o silêncio para os próximos passos, o silêncio, inclusive, para você ter a resposta de uma oração simples: Senhor, pelo teu amor, por favor, abre o coração dessa figura. E aí você espera o resultado da oração. Aliás, esse é um conselho de Tiago também, né? Ser tardio ao falar, ser tardio ao irar, mas sempre pronto a ouvir, né? Exatamente. Muito bem, gente. Tem hora que o melhor a falar é não falar nada. Espere em Deus, ouça mais o Senhor te falando e também te instruindo. Quem está sempre maquinando o mal ganha fama de chefe dos malandros. Já os insensatos cultivam o pecado. Ninguém gosta dos cínicos que a tudo desprezam. Acho que esse aqui é um conselho do Salomão que me lembra muito a ideia também e a gente até falou um dia desses, né, sobre aqueles que cultivam o pecado ou que têm os seus pecados de estimação, Joãozão. Alguns têm os seus pets de estimação, tem o seu cachorrinho, tem o seu gato, mas outros desejam, Jamal, cultivar, né, os seus pecadinhos de estimação. Tem pecado de estimação, Joãozão? Com certeza. A insensatez leva a pessoa para esse espaço geográfico da existência nula, né? É quando você começa a viver uma coisa que só você olha como positiva. O cheiro da lama que não incomoda, que você já não sente mais. A sensibilidade que vai ela vai perdendo a viscosidade, ela vai ficando bem ralinha, ele vai ficando... E aí alguém pergunta assim, você está sentindo isso? E você fala, troquei as alfazemas hoje. Não dói mais, né? Não sente mais. Acostumou, né? Exatamente. É terrível quando isso acontece. Muito bem. Quem desiste no momento crise... Eita, Johnson, essa aqui é pancada. Quem desiste no momento crise é porque realmente é um fraco. Meu Deus. Eugene Peterson, por favor, meu filho.
Olha a maneira com que ele interpreta esse texto de Salomão, mas que não deixa de ser uma verdade. Eu penso sobre os desafios, por exemplo, do nosso tempo, de ser forte o suficiente para não desistir. Porque há coisas que você desiste, que exige essa definição de que você é fraco. Mas há coisas que você precisa abandonar, não é desistir, é abandonar. Então, é sensibilidade suficiente para perceber qual o momento da sua vida, qual a circunstância que está trazendo para você esse desafio e como Deus está encaminhando você. Na perspectiva do texto, é desistir daquilo que Deus disse para você que era para fazer. Esse é um entendimento que é preciso maturidade espiritual, bons conselheiros e uma vida com Deus para perceber. Boa. Continuar fazendo o que Deus deseja que seja feito. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso isenta da responsabilidade? Tem alguém de olho em você. E você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. Boa demais essa daqui. Resgate quem está na pior e não hesite em ajudar. Esse talvez seja um dos nossos dilemas hoje, né? Ajuda ou não ajuda? Finge, né? Dá uma de Ronaldinho Gaúcho, né? Olha de um lado e passa do outro, né? Vira a cara. Mas essa é uma responsabilidade nossa, porque tem gente olhando para nós. Com certeza. É aquela multidão de conselheiros que está lá em Hebreus, né? E quando eu penso sobre uma parte tão importante da palavra, trazendo para mim a responsabilidade de uma coisa simples, que se chama compaixão. É como eu me envolvo com o outro. É como eu olho para as necessidades emocionais, físicas e espirituais do outro. Há coisas que eu posso resolver com um café pingado e um pão assado na padaria. Há coisas que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para entender qual é a ferida emocional. Mas há coisas espirituais que envolvem a alma de alguém para hoje e para a eternidade. Então, é sensibilidade suficiente para perceber qual é a área que eu vou atuar ali e fazer, né? Compaixão é um negócio para fazer, não é um negócio para ficar conjecturando. Exatamente. Pensando. Lembra muito a passagem do bom samaritano. Exatamente. Onde desce ali um levita, desce um sacerdote, ambos que literalmente deveriam parar e prestar ajuda, socorro, serem generosos, passam de lado e aí passa também naquele lugar um bom samaritano que literalmente teria tudo para não ajudar por conta da sua raça, etc. Mas ele decide investir tempo, recursos, ser generoso, e Jesus usa esse exemplo para dar uma lição a todos aqueles mestres que haviam perguntado para eles quem era o seu próximo. Atenção física, porque era necessária, atenção emocional, porque era o cuidado, e atenção para salvar uma vida. Sim. Né? Boa, top demais. Meus filhos, coma mel que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias. E faça o mesmo com o conhecimento. Com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma, porque assim seu futuro está garantido. A sua esperança está firmada numa rocha. Um conselho bom. É uma alegoria, né? Da mesma forma com que você prova das iguarias, e nós já provamos algumas iguarias aí, por favor, mundo afora, né? Mas ele está dizendo que, olha, faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. Faça o mesmo, prove do conhecimento e da sabedoria, porque eles são ótimos para a alma. Assim como seu futuro está garantido, sua esperança está firmada numa rocha. Eu acho que no nosso dia a dia como um todo, Deus vai nos dando a chance e o privilégio de experimentarmos esta sabedoria e esse conhecimento
com os próprios acontecimentos da vida. Uhum. Né? Tem muita gente achando que o conhecimento ele é gerado apenas na academia, né, Junção? E aqui está falando um homem que era sábio, que conhecia, mas que deixa para nós lições sobre as suas experiências de vida. É o conhecimento e a sabedoria sendo aumentado a cada dia com a vida e através dela. Na verdade, eu olho para esse texto e a minha mente vai diretamente para a fonte do conhecimento que vai gerar sabedoria, a fonte de onde eu busco sabedoria. Onde é que eu busco conhecer detalhes sobre áreas da vida que eu vou precisar fazer escolhas? Qual é a fonte? Vamos fazer um exercício simples. O que eu ouço? O que eu dou espaço para entrar na minha mente e vir para o meu coração? De onde vem? Que tipo de conhecimento eu deixo passar por esses filtros dos meus olhos, dos meus ouvidos, dos meus sentidos, e quando isso chega no meu coração, forma sabedoria? O que eu consumo em busca de conhecimento que traz para mim o resultado da sabedoria, das boas escolhas, de fazer a coisa certa, de planejar certo, de ter certeza de que eu não fui buscar na fonte que vai me envenenar, por exemplo, vai atrapalhar o meu oxigênio e vai me deixar com resultados trágicos na hora de decidir, na hora de escolher. Boa, top. Tá top aí, Jamal? Tá top. É isso aí. Estamos chegando ao final, mas há alguns conselhos aqui para completarmos os 30. Não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Não importa quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Ressalto, não passar a perna nos justos, porque tem gente querendo passar a perna o tempo todo no outro, né? Dando a rasteira, carrinho por trás, tirar proveito. E aqui também a outra, não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Tem uns pernudos aí, hein, Junção? Tem muito carrinho por trás, né? Tem muito carrinho. O Fernandão já esteve aqui no pódio, né? Já falou aqui e tal. E Fernandão ontem, numa conversa que a gente estava tendo, na montanha, na Montanha Jardim, meio frio, né? Ele falou, olha, eu fiz uma pesquisa e tem aproximadamente 40 mil promessas na Bíblia. 40 mil. Né? E eu acho que essa é uma promessa. Esse é Deus assume que vai proteger o justo. Então, tem aqui um bojo de olhar de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus em relação àquele. E o texto, ele traz um joguinho de palavras, porque ele está dizendo assim, quando você resolver e dar uma pernada num justo, tem cuidado. E ele diz assim, mesmo que o justo caia, ele não vai ficar lá. Ele não vai ficar lá, não, ele vai levantar. Mas ele também está assumindo que não vai ser a revolta do levantar dele, mas vai ser a ação direta de Deus, que vê o justo, enxerga o justo, que vai cuidar dele. Então, tem aqui um ambiente espiritual, que não é o mundo natural. Então, ser justo sempre vai valer a pena, mesmo que você leve o carrinho por trás. Então, não desista de ser justo, e a justiça aí tem muito mais a ver com a virtude daquilo que você faz, do que você empreende, do que você fala, a maneira como você oferece luz ao que você está falando, ao que você está fazendo, ao que você está planejando. Tem uma promessa divina, espiritual, na sua direção. Então, não tenha medo de ser justo.
vai ter pernada, mas não tem medo. Ser justo compensa e compensa muito. Eu vou fazer um apanhado geral aqui para a gente terminar. Não ria quando seu inimigo cair, nem quando ele estiver na pior. O Eterno poderá ver e desaprovar a sua atitude e então chegará a sua vez de cair. Então, não ria do inimigo. Não perca a cabeça com os arrogantes, nem deseje prosperar como os perversos, pois eles não têm futuro nenhum, estão indo para um beco sem saída. E tema ao Senhor, tema ao Eterno, meu filho, e respeite os líderes, não seja rebelde. Sem aviso, a sua vida pode vir de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer? Então, a gente pode terminar aqui com esse grande conselho do sábio Salomão, também a liderança e aos rebeldes, né, Junção? Respeite a liderança e não seja rebelde, não seja rebelde. A rebeldia está crescendo a cada dia. Uma dica simples, a rebeldia começou no inferno. Boa, essa é bem suave, né? Olha que gostoso isso, Jamal. A rebeldia começou no inferno e tem um chefe, tem um chefão, os rebeldes. O capiroto, tem tantos nomes para ele, mas não vamos ficar dando moral aqui, falando um monte de nome dele, né? Tem que respeitar e tem que deixar de ser rebelde. Essa é a nossa tônica, a nossa máxima para hoje. Muito bem, Johnson, 30 conselhos, falamos 15 hoje, hein? Que alegria, que coisa boa repartir isso aqui com você e ter certeza que a gente está falando da vida da gente, né? A gente está, à medida que muita gente gastou a vida para aconselhar a gente, de alguma maneira e em algum sentido, nós estamos gastando a nossa para aconselhar outros. Que esse de fato seja o ciclo, esse é o ciclo da semeadura da palavra. E que você encontre bons conselheiros. É isso aí. Eu quero dizer a você que nos assiste hoje, a todos aqui presentes também, não falei isso antes, mas deixei para falar ao final. Este aqui, Johnson, diretamente de Maceió, um grande amigo, é um dos meus grandes conselheiros. Grandes conselhos que eu tive na vida partiram dele, com sua sabedoria, com seu amor e com sua direção de Deus, e que me fizeram tomar rumos diferentes. Eu louvo a Deus, agradeço muito por isso. Glória a Deus. A gente de fato repartiu aqui textos que têm a ver com a nossa vida. Para você que veio até aqui, chegou até agora, esse foi mais um Pod Coffee. Cadê aquele igual do outro programa? É isso aí mesmo. É rápido, é um tirinho para ficar com gosto de quero mais. Mas semana que vem tem mais para você, teremos mais convidados e continuaremos a olhar e a refletir sobre a palavra de Deus. De maneira irreverente, de maneira alegre, com muita leveza, mas sem perder a seriedade que só a palavra de Deus tem. Deus abençoe vocês. Johnson, obrigado. Bem. Nos vemos na próxima semana. Segue o jogo.